Queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o programa Gotas do Evangelho e juntos estamos acompanhando as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela psicografia de Chico Xavier e que constam do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje veremos juntos o capítulo número 5, que tem o título de Bases. E o versículo destacado por Emmanuel é o versículo 8 do capítulo 13 do evangelista João. E nele nós vamos ter palavras de Pedro. Diz então João narrando, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Então, era aquela cena aquela cena é ótima, né? Aquela passagem em que Jesus lava os pés dos apóstolos e Pedro o interpela, dizendo que isso nunca aconteceria, que Jesus nunca lavaria os pés dele. E então responde Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Agora, dizer não para Jesus, esses somos nós, não é? Os apóstolos são escolhidos a dedo por Jesus porque são a melhor representação de nós, né? E Pedro, ele discutia com Jesus, imagina, discutir com Jesus. A gente não discute nem com o mentor, que dirá com Jesus, né? Discutir com o mentor é uma perda de tempo imensa, porque a gente sempre acaba com aquela cara de só tem razão. Sempre nos deixa sem palavras. Ah, como é que você sabe disso? Você vê seu mentor? Não, não vejo, não escuto, mas sei. Né? Ah, como é que você sabe? Sabe-se lá Deus como é que eu sei, né? Mas sei. Então, Emmanuel, isso fora os estudos, né? Porque nos estudos a gente se instrui. Mas tem coisas que a gente sabe. A gente não sabe como é que sabe, mas sabe. Essa é uma. Então, Emmanuel vai comentar a resposta de Jesus a Pedro da seguinte forma: é natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Então, o Mestre estava dando uma lição de humildade àqueles apóstolos, que depois seriam tidos à conta, né? A grande conta. É preciso, quando nós assumimos grandes postos, nos mantermos humildes, sabendo que o trabalho não nos pertence, seja qual for, seja presidente da República, o trabalho não nos pertence, não é? Nós estamos simplesmente como servidores. E Emmanuel comenta, dando continuidade: primeiramente é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Então, Jesus, ele não é o grandioso que quer nos submeter, não é? Ele é aquele que está ao nosso lado, que pareia conosco, que ombreia conosco. Na verdade, ele faz isso, mas nós dizemos: não, Senhor, o Senhor vai na frente, que a gente está aqui atrás só seguindo o Senhor, porque não quer perder o Senhor de vista.
Mas ele não se coloca numa posição de... Olha aqui, até quando ele ensinava, não é? Se quiseres vir após mim. Então, ele não ordenava, ele convidava. Por quê? Porque o livre-arbítrio é nosso. É algo que faz todo sentido, não é mesmo? E ele continua dizendo, então, Emmanuel, o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Às vezes, não é? Aquele lá fez, mas está rico. Fez, mas está rico. Até tinha um ditado antigo que diz assim, rouba, mas faz. Oi? Complicado, né? Isso não é legal. Ver como é que nós estamos progredindo, né? Que a gente já consegue perceber que isso é ruim. Todavia, então, o homem costuma viver desinteressado de suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. Mudança de paradigma, não é? Não é mais aquele rol de verdades que eu sigo. Agora eu sigo a verdade e a vida e o caminho. Quem me mostra para isso é Jesus, não é? O seu evangelho, quer dizer, o evangelho de Deus, o evangelho que ele nos trouxe. E ele continua dizendo, Emmanuel, o seguinte: todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas, ou seja, são muito diferentes. Então, quando nós optamos em seguir Jesus, novas bases surgem, mas nós ainda temos, não temos? Todo aquele referencial dos condicionamentos do passado. E ele continua: alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Isso exige. Exige muita reflexão, não só dos ensinamentos, mas desses ensinamentos na nossa vida. Como é que a nossa vida está acontecendo? Vamos parar com o que está acontecendo nesse exato momento da minha vida. Não é? É uma doença, é um trabalho novo, é a falta de trabalho, é um filho chegando, é um filho partindo. O que está acontecendo na nossa vida agora? Na minha vida não está acontecendo nada. Então, isso também é alguma coisa que está acontecendo. É a minha rotina me convidando, não é? A seguir com bom ânimo diante dessa falta de acontecimentos novos, porque eu queria que estivesse acontecendo isso e aquilo outro, não está. Então, isso também é um desafio para nós, de vivermos esses desafios em novas bases, de perspectiva, né, que o Evangelho nos oferece, que a realidade da vida espiritual nos oferece. Então, nós passamos a nos ver como viajantes, neste momento, em pouso nesta encarnação, para adquirirmos valores que a nossa jornada, que têm sido trabalhados na nossa jornada. Estamos aqui neste pouso atual, nesta encarnação, para isto. Jesus nos dá, com a lente da doutrina espírita, perfeitas orientações para que possamos nos entender neste momento atual, nos entender dentro das nossas fragilidades e das nossas potencialidades já desenvolvidas, para podermos realmente dar passos positivos, firmes, à frente nessa nossa jornada. E Emmanuel continua. Então, não só continua, como conclui. Então,
como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Isso não aparece no versículo, é o que vai se dar depois na passagem, não é? Jesus o adverte, dizendo que se ele não lavasse os pés, então ele não teria parte com ele, e, enfim, Pedro cai em si, percebe que a humildade é a palavra-chave, é a virtude-chave daquele momento. Então diz: Senhor, não lave apenas os meus pés, mas lave também a minha cabeça e as minhas mãos. Você vê, não é? Lavar a cabeça para lavar as ideias, renovar as ideias, e lavar as mãos, que são, vamos dizer assim, a representação da nossa ação na nossa vida, são as nossas mãos, não é? O Evangelho nos traz novas bases, Jesus nos desafia de forma maravilhosa a abraçarmos, enfim, depois de 21 séculos, quase, o que ele está nos ensinando nesse tempo todo. E agora, com a doutrina espírita, tudo se torna tão mais entendível, e como esse entendimento consegue fortalecer a nossa fé. Diz assim, não, agora, claro, poxa, mas é por isso, agora eu estou entendendo. Se eu insistir nesse erro, eu não quero voltar para aquele lugar, eu não quero estar num lugar ruim, eu não quero estar numa organização trevosa. Olha só, coisa ruim. Eu quero estar num lugar bom. Mas para eu estar num lugar bom, isso é consequência das boas escolhas que me cabem fazer, e são possíveis, estão aí para eu fazer. Ninguém vai nos obrigar a fazer escolhas ruins. Ninguém. E Deus nos coloca na nossa vida para nós fazermos boas escolhas. Mas Ele diz, é com você. Eu coloco a situação. Eu sei que você pode fazer boas escolhas, mas é com você. Mas nós temos que estar pisando nessa nova base, nesse novo chão, realmente um chão sólido, como Jesus disse. Aquele que ouve e segue a palavra é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade e não derruba. Mas aquele que ouve a palavra e não segue é como quem constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e leva tudo. E nós queremos ser como a casa na rocha. Tempestades vêm e ainda virão, mas nós estaremos alicerçados sobre o Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos colocar a nossa Ave Maria de Schubert. Vamos deixar nos envolver por essas harmonias e pelas bênçãos. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelas oportunidades benditas de exercitarmos as nossas escolhas no bem, baseando-nos no Evangelho, essa boa nova, essa base nova, que não apenas, Senhor, nos convida ou nos promete, mas nos afirma e nos garante a paz que tanto almejamos. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos, ampara-nos, ilumina os nossos anseios de crescimento, ampara os nossos irmãos em humanidade, em especial, Senhor, os que sofrem.
as mães que choram seus filhos, as crianças, os idosos, os criminosos, que são sempre filhos de alguém, não é, Senhor? Ampara, abençoa, ilumina, protege. Que a tua paz esteja em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, meus amigos. Muita paz a todos.